Então tá bom. Pronto. Boa noite. Lígia tá de câmera aberta hoje. Quem mais tá por aí, gente? Lícia! Lícia é minha paciente, gente. Tô toda boba agora. Estou mesmo. Estou aqui. Oi? Estou por aqui. Que bom, fico feliz. Gente, e aí? Eu gosto de começar sempre perguntando para vocês o que que vocês fizeram, se vocês conseguiram colocar alguma coisa em prática de semana passada para cá. Então, quem não quer, responde no chat, quem quer, abre a tela e fala. Ah, eu comprei um suplemento, eu fiz o meu recordatório alimentar. E aí, como é que tá? Ou não tá? Ou não fizeram nada, gente? Ih, Oiê, Lígia, quer falar? Pode falar. sim, eu comecei a revezar os chazinhos que eu até te fiz a pergunta, só estava na base do hibisco, achando que ia fazer milagre, né? E agora eu estou alternando com camomila e maracujá. Oh, legal. Alguém escreveu aqui que começou a tomar cúrcuma também, ômega 3, própolis, tá, galera? Arrasando. Vou pedir pro pessoal aí, se não for falar, para fechar o microfone, porque senão fica dando eco aqui para mim. E aí, na hora que eu vou falar do assunto, aí às vezes eu perco a linha de raciocínio por conta disso. Ok? Então vamos começar, gente. Já que vocês falaram aí algumas coisas, vamos começar. Segundo dia, gente, eu tenho muita coisa para falar. Eu prometo que eu quero acabar antes de 11 horas da noite. Mentira, gente. Tentar ir hoje até 9 e pouquinho no máximo, estourando. Semana passada a gente enrolou. Vamos lá, vamos do jeito que dá, tá? Cleonice, fecha para mim o microfone, por favor, tá? Se Então, ó, duas pessoas de semana passada para cá vieram falar comigo é, sobre autocuidado, sobre cuidar de si. Então, eu resolvi botar esse slide aqui propositalmente, tá, gente? Então, assim, quando a gente está dentro de um avião, a primeira, vou fazer voz de aeromoça agora, entendeu? O que que ela ensina para gente? Ela ensina o seguinte: passageiros viajando com criança ou alguém que necessite de ajuda. Lembramos que deverão colocar suas máscaras primeiro para em seguida auxiliá-los. E é isso, gente. A gente não consegue cuidar de ninguém se a gente não estiver bem, tá? Então, a gente, e aí eu digo mulheres, né? Nós mulheres, a gente tende a se doar para todo mundo e aí sobra tempo para a gente se doar para a gente. Mas, se a gente não tiver de bem com a gente, se a gente não tiver cuidando da gente também, fica muito complicado. Uma hora vai pifar e não vai adiantar que a gente não vai conseguir cuidar dos outros, tá? Então, já que duas pessoas conversaram comigo sobre isso essa semana, né, eu resolvi colocar aqui de propósito mesmo para ligar o alerta para vocês, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de emagrecimento propriamente dito, e aí eu trouxe aqui alguns pensamentos sabotadores, e eu queria que vocês aí no chat falassem, eu penso isso, eu não penso, enfim. É, Primeira coisa, ah, se eu comer só dessa vez, não vai ser um problema. Imagina se isso vai ser um problema. É muito difícil fazer dieta. Nossa, enfiei o pé na jaca. Então, já que eu comi o que não devia, vou comer logo tudo. Vou chutar o pau mesmo da barraca, vou logo mandar ver. É muito caro ser saudável. Eu não tenho autocontrole. Eu acabo comendo tudo quando eu tô triste. Eu não fico motivada, entendeu? Eu não consigo fazer dieta. Gente, uma coisa importante, tá? Quando a gente reclama, o que que é reclamar? Reclamar é clamar duas vezes. Então, a gente está afirmando novamente aquilo que a gente está falando, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente quer fazer dieta é acabar com esses pensamentos sabotadores, tá? Não pensar assim. Eu só queria fazer uma parte aqui, uma ressalva específica, ou é muito caro ser saudável, porque isso depende muito, tá, gente? É o seguinte, Juliana, você consegue fechar os microfones aí para mim, por favor? Deixar só o meu aberto? Obrigada. Então,
Eu já fiz, quando eu fiz o outro grupo, eu montei um cardápio de uma dieta autoimune, para um paciente autoimune, e um cardápio baseado nas coisas que as pessoas falam para mim que consomem no consultório principalmente. E acreditem se quiser, por mês existia uma economia de R$ 200 no cardápio de doença autoimune. 200 e pouco, tá, gente? Mas eu não vou lembrar exatamente quanto é, não. 200 e pouco todo mês, 12 meses são R$ 2.400. Dá para pagar nutricionista. Se não quiser pagar nutricionista, dá para fazer uma viagem, gente. Eu estou falando no cardápio para uma pessoa. Pode ser que para mais pessoas, dependendo de quantos estão na casa, é, a economia seja ainda maior. Então, assim, se a gente está falando numa alimentação normal de uma família, é mais barato ser saudável, tá, gente? Mas se a gente está falando de uma pessoa que hoje está consumindo arroz, feijão, ovo, arroz, feijão e alguma coisa, realmente adotar essas medidas vão ser mais caras. Então, tudo depende do padrão que cada um está vivendo, tá? Nessa questão desse pensamento sabotador. Mas, a princípio, comprar linguiça é tão caro quanto comprar um peixe, quanto comprar uma carne, e por aí vai, tá, gente? Fazer um lanche no iFood às vezes é mais caro do que comprar uma coisa para a gente ter uma alimentação mais saudável. E aí é prioridade de cada um, tá? É o que é juízo de valor, o que acha importante. Alguns, porque até aqui não sabiam da relação que a nutrição tinha com a inflamação. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente está aqui para mudar isso, tá, gente? Deixa eu só abrir o chat aqui. Ah, eu sempre faço isso, só dessa vez. Acontece, cara. O problema não é uma vez, não é só aquela vez. O problema é que quando aquela vez começa a se tornar muito frequente, entendeu? Esse é o problema, né? Uma vezinha realmente não é nenhum problema nesse caso. Então vamos lá. Eu morreria pela minha família. Eu não sei vocês, mas eu provavelmente faria muita coisa, principalmente pelo meu sobrinho, né? Eu sou capaz de mover o mundo por causa do meu sobrinho. E aí, gente, meu sobrinho é uma coisa pequenininha que vai fazer 1 ano agora esse mês, tá, gente? Vulgo bombom. Então, se vocês estiverem lá pelas minhas redes sociais, vocês vão ver que eu sou uma tia muito babona e que eu fico lá babando bombom. Então, isso é uma coisa que talvez muitas das mulheres que estão aqui fariam. E aí eu devolvo a pergunta: será que você estaria disposto a ser mais saudável pela sua família? Porque, gente, primeiro, para cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim primeiro. Segundo, né? Para que a minha família não tenha o mesmo ambiente que eu tive, que me levou a ter aquelas mesmas coisas, alguém vai ter que ser o agente da mudança. Então, será que um de vocês não pode ser o agente da mudança, né, para que essa família não tenha o mesmo destino? E aí vocês sabem melhor do que eu que uma pessoa com doença autoimune tem mais chances de outras pessoas na família também ter doença autoimune? Será que não vale, gente? É, Então, vamos lá. Célia, Cristiane, segura aí que eu vou responder essas perguntas, tá? Arroz e feijão, você já vai descobrir logo, logo no início dessa apresentação. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar ser mais saudável por essas pessoas que a gente ama, porque a gente só pensa que a gente morreria por elas, mas na verdade, quando a gente deixa de conviver com elas porque a gente está doente, a gente também está morrendo para elas, né? Então, vamos tentar modificar isso aí, vamos tentar pensar um pouco diferente, tá? Então, primeira dica infalível para perder peso, no estilo bem blogueira. Anota aí, comenta aí, entendeu? Gente, não sei se é blogueira. Dizer não é dizer sim 2 vezes, gente. Então, aprenda a dizer não. Por que dizer não também é dizer sim 2 vezes? Porque quando a gente aprende a dizer não, a gente também faz bem para nossa autoestima, sabia? Porque a gente fala assim, caraca, pô. Aí, hoje, antes de vocês, eu atendi uma paciente e ela falou assim, Dani, a tentação esse final de semana foi grande, mas eu resisti. E aí eu fiz uma dieta com ela, que é uma dieta cetogênica, que eu vou falar aqui com vocês mais para frente, e ela perdeu 1,7 kg, tá? Então, assim, então valeu a pena resistir, entendeu? E aí isso mexe com a autoestima das pessoas. E aí eu botei essa imagem de propósito, por quê?
quando a gente está malhando, gente, acontece uma coisa muito engraçada, porque a gente pensa assim, quem não gosta, tipo eu, assim, né, para ser bem honesta, quem não gosta, o que que a gente pensa? A gente pensa assim, ah, cara, tô aqui, pô, vou malhar, não vou chegar em casa e vou comer um bombom, não vou, cara, pô, tudo que eu fiz aqui eu vou perder, então a gente também tem esse benefício, tá, gente? Então essa é a primeira coisa, a gente precisa dizer não para os outros para a gente poder dizer sim para a gente. Mas vamos falar de obesidade. Bem, em primeiro lugar, a obesidade é multifatorial e aqui hoje, falando de emagrecimento, eu só vou abordar uma parte da nutrição nela, bem pequenininha, que eu poderia ficar falando aqui um dia inteiro sobre emagrecimento, tá? Mas a Priscila, semana passada, falou que ela tem o gene da obesidade. E ok, gente, tem pessoas que têm o gene da obesidade de fato. Mas eu preciso contar um negócio para vocês. Os fatores genéticos respondem a 5% do que vai acontecer. Os fatores ambientais a 95%, tá? O que que eu quero dizer com isso? Que é muito pior para a obesidade um ambiente obesogênico, um ambiente onde as pessoas têm acesso às coisas que vão engordar ela, como, por exemplo, alimentos, como sedentarismo, do que o próprio fato dela ter uma genética que favorece a obesidade, tá, gente? Então, assim, todo mundo aqui acha que sabe o que tem que fazer para emagrecer, né? Pelo menos todo mundo tem uma vaga ideia e acha que é simplesinho. Então, o que as pessoas acreditam? Poupança, né? Se eu ganho um salário X e eu gasto menos que o meu salário, eu estou economizando. Traduzindo isso para o nutricionista, se eu como X, mas eu gasto menos do que eu comi, eu vou engordar, certo? É assim que a gente pensa, tá? Mas aí a gente tem os dois lados. Primeiro, a ingestão, né? O que a gente está comendo, o quanto a gente deve consumir de caloria por dia, a composição da nossa dieta. E, por outro lado, a gente tem coisas que vão fazer com que a gente aumente o quanto a gente gasta, tá? Para a gente conseguir emagrecer, tá bom, gente? Então, o que é TMB e o que é VET aqui, só para situar vocês? VET é o valor total que a gente deve consumir por dia e TMB é o mínimo que a gente precisa de energia por dia para fazer nossas atividades, tá? A nossa taxa metabólica basal. Então, assim, eu não posso fazer uma dieta abaixo da minha taxa metabólica basal, porque eu ensino para o meu organismo como ser preguiçoso, digamos assim. A gente tem um outro fator que é termogênese, que vocês adoram esse assunto, e um fator chamado atividade física. Então, vamos lá. O que é termogênese? É o fato de acelerar o nosso metabolismo para que a gente gaste mais. E aí, se eu abrir o chat agora e perguntar para vocês quantos são, quais alimentos, vocês vão falar para mim, o gengibre, a pimenta, né? E de fato, eles aumentam o que a gente gasta, fazem termogênese. Só que eu preciso contar um negócio para vocês. A termogênese vinda dos alimentos, ela é muito baixa. Ela é na ordem mais ou menos de 3 a 5%. Ou seja, se a gente se encher de gengibre, se a gente se encher de pimenta, a gente só aumenta a nossa taxa em 3 a 5%. O que aumenta de fato, gente? Atividade física, tá? Então, mesmo quando a gente está ali fazendo atividade física, a gente está gastando mais energia, certo? Mas depois que a gente para de fazer atividade física, a gente continua gastando energia, mais energia. Então, esse é o efeito de termogênese que a atividade física nos dá. Então, gente, eu sempre falo isso, tá? E outra coisa que faz aumentar a termogênese mais do que os alimentos é o frio. Então, meu amor, querem aumentar a termogênese? Correr pelado no frio de Nova York, chupando gengibre. Aí sim, aí o gengibre vai fazer efeito, mas não é por causa do gengibre, é por causa do frio e por causa porque você está correndo, tá, gente? Eu só faço essa brincadeira que é para vocês lembrarem disso e nunca mais esquecerem disso. Mas a gente pode correr no sul, não sei quantas pessoas tem no sul aqui, mas a gente pode correr no sul. Então vamos lá, como é que a gente imagina que é o nosso processo de perda de peso? A gente imagina que é uma reta de descida, que a gente vai estar o tempo todo perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Só que, gente, sinto informar que não. O nosso comportamento quando perde peso é assim. Vocês conseguem ver eu mexendo no mouse? Consegue? Tá, ótimo. Então, é assim, ó. A gente desce um pouquinho, aí a gente dá uma estabilizada, aí a gente vai numa festinha, aí a gente sobe novamente, aí a gente volta a descer, aí tem uma descida mais lenta, aí depois desce mais rápido, sobe um pouquinho.
e tá tudo bem, gente. É assim que é o processo, tá? Não é do jeito que vocês imaginam. Só que isso aqui gera muita frustração para vocês. Vocês acham, pô, ganhei. Aí é o suficiente para vocês meterem aquela frase lá. Ah, já enfiou o pé na jaca mesmo agora? Deixa para lá e eu vou continuar. Entendeu? Então, vamos melhorar isso aí, minha gente. Vamos trabalhar esse psicológico aí. Então, assim, vamos lá. Eu falei que tem uma matemática ali do que ganha e do que perde. Então, será que só fazer restrição calórica leva ao emagrecimento? Será que emagrecer é só uma matemática? Né? Como as pessoas acham, ah, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, tá tudo certo. Então, gente, se fosse, era matemático que fazia dieta, né? Não era nutricionista que fazia. Então, vamos falar um pouquinho dos aspectos. Primeiro, essas aqui são as fases do emagrecimento, tá? A gente tem essa primeira fase aqui, que é a fase de choque, que é uma fase em que a gente perde peso muito rapidamente. Em média, essa fase leva de 2 a 3 semanas. Então, quando você fala o desafio da blogueira, todo mundo que mudar qualquer coisa vai perder alguma coisa e vai ficar felizão com o que a blogueira falou. Falou, porra, ela é muito boa, cara, perdi muito peso com ela. Gente, vai perder. Não precisa fazer muito esforço para perder nas 2, 3 primeiras semanas de dieta, tá? Depois vem a fase de adaptação, que aí vocês começam a perceber que essa curva aqui que vinha, né, de forma mais íngreme, começa a ficar mais lenta. E aí a gente já não consegue perder peso tão rápido. E depois dessa fase vem a fase 3, que é o efeito platô, que esse vocês conhecem, que é quando vocês estacionam e falam, caraca, eu estava perdendo peso tão bem, agora não consigo mais perder peso, o que está acontecendo? Né, gente? Esse é o efeito platô. E depois disso aqui, a gente tem uma quarta fase que a gente considera, né, enquanto nutricionista, que é a fase 4, que é a manutenção, tá, gente? Então, que talvez seja a mais difícil de todas as fases, para a gente não ficar naquele efeito sanfona. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, e à medida que eu for falando, eu vou colocando ali os alimentos, as coisas que podem ajudar vocês nesse processo, tá? E aí eu vou responder a pergunta do arroz e feijão logo, logo. Então, fase 1. Elas, como eu já tinha falado, ela dura em torno de 2, 3 semanas. E acontece uma coisa que é a diminuição de T3, gente. O que é T3? T3 é hormônio de tireoide metabolicamente ativo. A gente converte, o TSH converte T4 em T3, tá? E quando ele faz isso, é o T3 que vai fazer o metabolismo das nossas células, tá? Então, e segura essa informação que a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o que a gente precisa nessa fase? A gente precisa de pouquinha motivação, porque, como eu falei, qualquer coisa que a gente fizer vai fazer a gente perder peso. A gente precisa melhorar a qualidade do que a gente está comendo e só diminuir um pouquinho as calorias. Isso já vai dar para a gente um resultado bom nessas 2, 3 semanas, tá? Então, qualquer redução de peso vai promover uma redução de T3 e, consequentemente, de taxa metabólica basal, tá? Ou seja, gente, dietas que fazem a gente perder peso muito rápido são dietas que vão fazer a gente ter menos T3 e, consequentemente, a gente vai adaptar o nosso corpo mais rapidamente em trabalhar de forma lenta, tá? Dietas que fazem a gente perder peso muito rápido vão fazer com que a gente perca inevitavelmente gordura e massa muscular. Quando, na verdade, o que a gente quer é que a gente perca muito mais gordura do que massa muscular. Por quê? Porque massa muscular, tecido muscular, é tecido metabolicamente ativo, ou seja, ele faz a gente gastar mais energia. Então, a longo prazo, ter mais músculo significa que a gente pode comer mais, por exemplo, entendeu? E vocês, melhor do que ninguém, eu já falei isso como um dos protocolos, uma das coisas que a gente quer fazer no paciente autoimune é a manutenção ou o ganho de massa muscular, tá? Então, não dá para pensar em ter doença autoimune e perder peso para ir no casamento de semana que vem. Preciso perder 10 quilos para ir no casamento de semana que vem, porque certamente isso vai interferir na doença de base de vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos falar aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui, que eu estou vendo que tem 4 pessoas aqui. A do leite, não estou conseguindo ouvir o áudio. Gente, vocês estão ouvindo? Juliana não, Luciana, tenta ativar aí, que às vezes é o áudiozinho do seu celular que tá riscadinho, tá? Aí você tira aquela barrinha dele, clicando em cima, que aí o áudio volta, tá bom? Então vamos lá, gente.
Vamos falar o que que modula T3 e faz com que a gente consiga retardar esse processo aí de diminuição do que a gente pode gastar, que a gente vai gastar de energia, tá? Então, primeira coisa, bisfenol, BPA-free. Não sei se alguém já escutou falar disso, que são aqueles plásticos que têm bisfenol. A gente não deve usar aquelas embalagens, tá? Isso é ruim para a nossa tireoide. E aí a gente tem que levar em consideração também vocês, que todo mundo que tem uma doença autoimune tem chance de ter a segunda e a terceira, então pode vir uma tireoidite de Hashimoto aí. Então, para o paciente autoimune, usar plásticos não é legal. Quando é que eu estou falando em usar plásticos? Para extremos de temperatura. Eu estou falando para congelar e para aquecer, tá bom, gente? Usar uma embalagem de plástico para guardar, por exemplo, uma coisa que você fez e que vai ficar na geladeira um pouquinho, tá tudo bem. Mas usar para os extremos de temperatura, isso pode ser ruim, tá? Isso pode agredir a nossa tireoide, tá? Outra coisa que modula T3, que tem que ter na nossa vida, na vida de todo mundo, não é só na vida do paciente autoimune, selênio. Então, castanha do Pará é uma fonte maravilhosa de selênio. 2 castanhas do Pará por dia, a gente já atinge a nossa necessidade de selênio por dia, tá bom, gente? Então não precisa de muito, nem é um alimento que tem que consumir muito, não é para comer tipo pipoca, porque pode causar hipervitaminose, tá? É o único alimento que a gente consegue fazer hipervitaminose, o resto a gente só consegue com suplementação. Então, duesinhas. Usa a castanha como remédio. Eu gosto, gente? Não, não gosto, tá? Vou deixar claro. Como é que eu faço? Trituro e jogo em cima de alguma coisa, tá? Mentira, porque eu sou gente grande e quando eu tenho que comer e acabou. Mas quando eu tô de sacanagem, eu vou lá e trituro ela para disfarçar e eu não ter que sentir o gosto dela. Geralmente, eu vou contar para vocês como é que eu como. Como eu não gosto muito, eu mordo ela e mordo a castanha de caju junto, tá? Para não sentir tanto sabor da castanha de Pará, mas como. Outra coisa que a gente precisa fazer, modular estresse, modular cortisol. Cortisol também vai interferir na inibição da conversão de T3 em T4, porque ele interfere na produção de TSH. Então, fica uma dica aqui para vocês, gente, que já aconteceu com paciente minha. Não se vai dosar TSH, não se vai fazer exame de sangue para ver TSH se no dia anterior você estava numa rave, porque certamente você tem uma alteração de cortisol e certamente esse TSH pode vir alterado por conta disso. E a pessoa não está doente, simplesmente porque ela estava no momento ativo em que ela estava completamente fora do padrão dela. Tá bom, gente? Então, o que que a gente precisa fazer para modular esse estresse? Chás que tenham relação com estresse, tá? Com chás calmantes, então mulungu, erva cidreira, camomila, valeriane, melissa, folha de maracujá, oleaginosos também modula, feijão, aí quem me perguntou, olha o feijão aí, gente, chocolate amargo, tem estudo que mostra que o consumo em homens, tá, gente? Mas como é para o nosso bem, a gente fala que é para mulher também, tá? Em homens, 50 gramas de chocolate amargo provocou uma redução de estresse, tá bom, gente? Então, não é proibido comer chocolate amargo, mas é para escolher um chocolate de boa qualidade. Não dá para ser chocolate ao leite, tá? Porque aí a gente está aproveitando as propriedades do cacau, tá bom? Então, alimentos fermentados, como iogurte, o kefir, os probióticos também vão entrar aqui, tá? Magnésio, zinco, triptofano e fibras, a gente também pode colocar nesse pacote. E a gente tem que tirar da nossa vida, que a caveirinha não ficou bem do lado deles, mas essa faz parte dos vermelhinhos, os alimentos ultraprocessados, tá bom, gente? Eles interferem e vai fazer com que a gente inflame mais e tenha mais cortisol. Então, os alimentos com cafeína, como café, mate, chá preto, refrigerantes à base de cola, tá? Como Pepsi, Coca-Cola, alimentos doces, alimentos fast food, muito embalagem. Quanto menos a gente embalar, melhor para a gente, tá bem? Ô, Célia, o café é só para estresse, tá? Então, assim, se você dorme bem, você pode tomar o seu cafezinho de manhã normal, tomar seu cafezinho até umas 3 da tarde, que isso não vai interferir, tá bom? Não é de todo ruim, não. Café tem seu lado bom. Então, vamos lá. A fase 2 é a fase de adaptação. Só para voltar lá, é aquela que é maior, tá? Mas que a perda de peso é mais lenta. Então,
Fase de adaptação, o que que acontece? Se a gente diminui as nossas células de gordura, a gente tem uma diminuição de leptina. E leptina é o hormônio que controla a nossa sensação de fome, tá bom? Então, perder isso vai fazer também, e uma outra coisa que vai acontecer, deixa eu só ver aqui o que que eu coloquei. Ah, tá, botei para depois. E o gasto energético vai se adaptar. É aquilo que a gente fala. Se baixou até 3, né? Consequentemente, nosso organismo vai ficar muito, entre aspas, mais lento e a gente vai gastar menos. Consequentemente, a gente vai ter que comer bem menos para conseguir continuar perdendo, tá bom, gente? Então a gente tem que aumentar um pouquinho a nossa motivação e talvez aqui sim seja o momento da gente iniciar a atividade física, tá? Se já está fazendo, tudo bem, não vai ser um fator de mudança, mas às vezes um fator de mudança é legal. É como se a gente sinalizasse para o nosso organismo, ou acorda aí, você tem que fazer alguma coisa diferente, tá? Então, às vezes, iniciar quem não está fazendo, começar a mudar primeiro a qualidade dos alimentos, tal, e depois iniciar a atividade física pode ser uma boa. E, novamente, modular cortisol, tá? Então, vamos lá. Cortisol aumentado, e aí faço um adendo aqui para vocês com aquela história dos corticoides que vocês acabam usando por muito tempo, tá, gente? Então, corticoide é sinônimo de gordura abdominal, aumento daquela gordura abdominal, que está relacionado à síndrome metabólica, à resistência à insulina e também à resistência à leptina. O que é a resistência à leptina? A leptina é aquele hormônio que faz com que a gente tenha menos apetite. Quanto mais alta a leptina, menor o nosso apetite. Só que quando a gente tem uma resistência, a leptina está circulando em grande quantidade, mas ela não consegue fazer o papel dela, que é fazer com que a gente tenha menos apetite. Assim como a resistência à insulina funciona do mesmo jeito, tá, gente? Então, mais coisas para a gente modular cortisol. Atividade física, técnica de relaxamento, meditar, gente, é importante, tirar um momentinho ali. Meditar é legal. Controlar a carga glicêmica, então é importante que a gente saiba combinar nas refeições uma proteína, uma fonte de gordura e um carboidrato. Às vezes, se a gente come só o carboidrato sozinho, isso vai fazer com que a nossa glicose aumente muito, tá? E isso também é ruim. Então, isso é uma dica importante, gente. Se vocês querem ter saciedade e se vocês não querem provocar uma resistência à insulina, ou para quem já tem, quer melhorar isso, né? Que é comum, provavelmente muitos de vocês que estão aqui já devem ter uma resistência à insulina por conta do uso dos corticoides, né? A gente precisa associar. Então, se eu como uma coisa só com carboidrato, a minha glicose vai subir mais rápido. Se eu coloco uma gordura ali, ela vai ficar mais tempo no estômago e a absorção não vai ser tão rápida, ela vai ser mais lenta, tá? Se eu coloco uma proteína ali, a mesma coisa, vai passar mais tempo no estômago e a absorção vai ser mais lenta, tá, gente? Então, pô, Dani, tô desesperada, quero comer um doce. Quando é que eu vou comer um doce? Depois de um almoço, por exemplo, que você vai ter fibras ali, que você tem uma proteína, entendeu? Que você tem um azeite ali. Aí você coloca que provavelmente o dano vai ser menor do que você comer ele isolado sozinho numa refeição, tá bom? Então, mais alimentos aqui. Abacate, chocolate amargo, que eu já tinha falado lá na frente, né? Que eu me antecipei. Os chás, né? Eu coloquei o de camomila aqui e os alimentos ricos em serotonina, que são reguladores de humor, tá? Isso é importante, segura essa informação aí. Então, olha aqui: abacaxi, banana, kiwi e os alimentos que são ricos em triptofano. Então, olha o arroz aqui. Gente, a banana aqui novamente. Gente, é um grandíssimo erro achar que vai emagrecer e que vai tirar arroz, que vai tirar feijão e que isso vai resolver todos os problemas do mundo. Sabe por que não vai resolver? Porque você vai fazer um efeito rebote. Vai faltar isso para produzir esses hormônios, né? Essas substâncias que dão a gente sensação de prazer, né? Que estão relacionados com o nosso
o nosso mecanismo de recompensa, e essa bomba vai estourar em algum momento, e você vai sentir muito mais vontade de procurar um doce, tá, gente? Então, não vale a pena tanto tirar arroz e feijão assim como vocês imaginam. E aí, gente, dieta rica em proteína aumenta a secreção de cortisol. O que que eu quero falar com isso? Porque tem gente que acha que fazer dieta cetogênica é encher o prato de carne, né? Botar ali umas verduras e tá tudo certo. Isso não é dieta cetogênica, gente. Isso não é dieta cetogênica e isso aumenta cortisol e, consequentemente, aumenta a inflamação. Uma das dietas que eu vou falar que é interessante para as pessoas fazerem e que diminui a inflamação são a dieta do Mediterrâneo e também uma dieta plant-based, que é uma dieta mais baseada em verduras e legumes. Essas dietas diminuem a inflamação. Então, proteína animal aumenta a inflamação. Então, aí eu já começo a responder a segunda pergunta da minha amiga do leite, tá? Que tem lá uma outra relação que não vou ter como falar hoje aqui. Então, vamos lá, gente, para provar que não é mentira minha, como eu sempre faço, aqui tem um estudo. Nesse estudo, está falando com relação ao humor, tá? E a conclusão que ele chega, tem várias, eu só peguei essa frase para mostrar para vocês, é que indivíduos com humor positivo dão preferências a alimentos que têm um maior teor nutricional, tá? Mais nutritivos, digamos assim. E, em contrapartida, as pessoas que têm um humor negativo tendem a preferir alimentos que têm mais sal, que têm mais gordura, tá? Que estão relacionados com esse aumento imediato de energia e humor, tá? Esse sistema recompensa que a gente tem, tá bom, gente? Então, feliz, a gente come coisas saudáveis. Quando a gente está triste, a gente vai querer de alguma forma compensar isso aqui e a gente vai procurar os alimentos que são mais palatáveis, digamos assim, mais extremos de doce, mais extremos de salgado, tá? Mais extremos de gordura. Tá ok? Acho que eu voltei. Não, tá certo. Então, dieta hiperlipídica aumenta a leptina, tá? Mas podem reduzir a sua sinalização, fazer a resistência, aquilo que eu já expliquei para vocês, e, consequentemente, tem um apetite aumentado. Então, não é recomendado fazer uma dieta que tenha muito gordura, como, por exemplo, uma cetogênica, quando você está nesse momento do emagrecimento, tá bom, gente? Então, CCK, ela dá mais saciedade, diminui a motilidade gástrica, também está relacionado nessa fase. Então, quem estimula? Gordura de boa qualidade. Quando eu falo de gordura de boa qualidade, gente, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando das oleaginosas, tá bom? Eu estou falando de colocar mais triptofano na vida de vocês. Isso vai estimular a CCK, que vai te dar uma sensação de maior saciedade. E aí, volto aqui, do que a gente está falando de triptofano? A gente está falando de arroz. Então, olha aqui, a gente tirando as coisas. A verdade, gente, é que a gente é o que a gente come, sabe? Então, assim, se a gente está num processo que a gente está faltando nutrientes, inevitavelmente também, gente, vai faltar neurotransmissores, vai faltar hormônio, vai faltar um monte de coisa. E o paciente autoimune, ele tem uma necessidade aumentada de alguns nutrientes, como a gente já conversou aqui, como eu já falei do ômega 3, né? Como a gente precisa de mais vitaminas que são antioxidantes, então a gente precisa de vitamina E, a gente precisa de vitamina C. Vocês têm uma demanda aumentada, vocês têm uma demanda aumentada por zinco, que está relacionado com imunidade. Então, tudo isso vocês precisam. Então, tem que se nutrir bem, gente. Então, resistência à insulina é igual à inflamação, gente. Então, quanto mais resistência. O que é a resistência à insulina? A gente tem muita insulina no corpo, mas a insulina não está conseguindo fazer o papel dela, tá bom? E aí isso aumenta depósito de gordura. Aí vem aquela gordurinha que fica na nossa cinturinha, tá bom? Então, aí junta o uso do corticoide com essa resistência à insulina e por aí a gente vai piorando, tá bom, gente? Então, o que a gente precisa para modular a insulina? Uma dieta rica em fibra, uma dieta com boas gorduras. E aí, quando eu estou falando de boas gorduras, gente, eu estou falando de abacate, eu estou falando de coco, eu estou falando de nozes, amêndoa, macadâmia, avelã, tá? Essas são as gorduras, azeite, tá? Essas são as gorduras boas, tá bom, gente? E outra coisa que também ajuda a botar glicose dentro da célula é o cromo. Onde é que a gente vai achar cromo? Em alimentos com canela, tá bom? Então, canela é uma coisa que a gente, por exemplo, pode botar no cafezinho
que a amiga ali, que eu esqueci o nome agora, que eu não estou com o chat aberto, falou pra gente, Cláudia ou Cristina, não me lembro, né? Cristiane. Não, mentira. Célia. É, E por aí vamos, tá bom? Então, vamos lá. Fase de resistência. Aí a gente tem que aumentar a nossa atividade física para aumentar a nossa biogênese mitocondrial, que está relacionado com o aumento da energia, tá, gente? Então, o que que vai aumentar a energia? A cúrcuma tem relação com isso, a coenzima Q10 e também dieta cetogênica, ok? Aí aqui também tem que aumentar a termogênese. Quem faz isso? O frio, os alimentos e a atividade física, como eu já falei. Então, é a pimenta, que pode ser ruim para quem tem problema gástrico, tá bom, gente? O gengibre e o chá verde poderiam ser esses alimentos que aumentam a termogênese, mas lembrando que eles sozinhos não fazem milagre, tá? E aí, nesse momento aqui, talvez seja a hora da gente modificar a estratégia, porque é aquela fase que você está no platô, que você não está mais conseguindo perder peso, tá? É a hora que a gente tem que pensar em usar, mas que vocês, né, como portadores de doença autoimune, já têm que usar mesmo, o ômega 3, né, para a gente conseguir melhorar essa sensibilidade à insulina, para a gente reduzir essa inflamação, tá bom, gente? Então, entende como é que as coisas começam a se encaixar e como que eu não falei, mas assim, o paciente obeso, né, a pessoa que está acima do peso, ela é uma pessoa que tem uma inflamação crônica de baixa intensidade. Claro que é diferente da de vocês, que é uma inflamação muito grande, mas tem. Então, isso piora a doença de base de vocês. E aí, como as coisas começam a se encaixar? Algumas coisas que a gente usa para obesidade, para diminuir a inflamação, a gente também usa na doença autoimune. Então, o quanto é importante esse processo de emagrecimento para quem está acima do peso, tá, gente? Para quem está dentro do peso, está tudo bem, não precisa disso. Mas para quem verdadeiramente está acima do peso. E aí, na quarta fase, que é aquela fase de manutenção, que é onde a gente mantém o nosso peso, e eu preciso dar uma notícia muito triste para vocês, já está comprovado que a pessoa que emagrece, ela vai ter um reganho de 10% do peso dela ao final do emagrecimento, gente. Então, quando a gente faz o emagrecimento, a gente já tem que pensar nesses 10% a mais que a gente vai ganhar lá no final, tá? E aí, nessa fase, é uma fase que você já conseguiu o resultado. E aí você fala assim, "Ah, agora eu posso tudo." Aí começa de novo, gente. Aí começa o efeito sanfona. E aí é pior, porque quanto mais a gente vai aumentando o nosso peso, aí a gente cai o peso rápido, aí a gente ganha peso novamente, e aí a gente perde, e a gente ganha, a gente faz isso, a gente aumenta o nosso set point, a gente aumenta o nosso end point, e cada vez a gente vai ficando mais pesado, e cada vez a gente vai tendo mais dificuldade para emagrecer. Tá bom, gente? Então a gente precisa levar em consideração esses 10% na hora que a gente faz a dieta. A gente precisa manter o estilo de vida que a gente fez, porque senão, gente, de que adiantou? A gente vai viver sempre na briga. Se a gente não muda a forma como a gente age, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se você foi lá, fez um negócio absolutamente diferente, teve um resultado X, e você voltou e fez tudo aquilo novamente, você não aprendeu nada. E aí você vai voltar a ter o mesmo resultado que você tinha quando você tinha aquele comportamento anterior, tá bom, gente? E tentar também uma coisa que é muito importante em todas as fases, né? Mas principalmente a gente diferenciar a fome de gula, fome física de fome hedônica, né? Quanto que a gente está com fome ou quanto que a gente quer alimentar um outro sentimento que a gente tem dentro da gente, tá bom? Isso é muito importante. Então, gente, a minha dica é: se você está começando, mas você de fato não quer, nem comece. Porque a única coisa que você vai conseguir, se você perder peso rápido e ficar nesse efeito sanfona, é aumentar o seu peso final. Então, quando você tinha 20, você tinha. Claro que isso não tem a ver só com isso, tá, gente? Mas aquela pessoa que vive em dieta tinha 60, queria perder 2 quilos, aí perdeu, baixou mais, aí chegou, já está com. Aí ganhou de novo, aí já está com 65. Aí vai perder, aí volta, aí quando vê já está com 70. Isso é muito pior, tá, gente? Essas variações são muito piores. Então, é bom levar isso em consideração. Começou, vai em frente, segue. Não tem certeza do que quer, vai mudando pequenos hábitos, tá? Não faz nada mais rigoroso, que nem precisa, que vocês viram que não precisa, mas vocês tendem a achar que precisa no início. Ok? Então, eu vou dar a dica infalível número 2 para vocês perderem peso.
se preocupar mais com a qualidade do que com a quantidade. Gente, é a qualidade do que a gente faz, tá bom? É a qualidade do que a gente come, é muito mais importante. Então, não é restringir o açúcar, precisa, claro, mas o que eu estou falando assim, não é tipo, eu vou cortar o açúcar, eu vou cortar, eu vou deixar de comer aquele hambúrguer que eu gosto, eu vou deixar de fazer tudo, e isso não é duradouro, gente, isso não rende. Então, se preocupa mais em melhorar a qualidade. Dieta é muito mais sobre o que a gente coloca do que sobre o que a gente tira. Tá? É muito mais importante. Vocês não me viram em nenhum momento dessa fase falar assim, ó, tirando aquele momento ali que eu falei dos ultraprocessados, tal, no geral, eu estou sempre falando para vocês o que vocês têm que colocar na vida de vocês, não o que vocês têm que tirar. Então, quando o nutricionista ele pensa em uma dieta, ele pensa no que ele vai colocar para trazer mais saúde para aquelas pessoas. E quando vocês pensam numa dieta, vocês pensam com tanta tristeza, com tanto amargor no coração. Fala para mim que não é assim, gente. Fala a verdade. Vocês pensam que vocês só pensam assim: ah, eu vou deixar de tomar minha cerveja, eu vou deixar de comer meu doce, eu vou deixar de comer o meu hambúrguer, eu não vou poder sair com os meus amigos, eu não vou isso, eu não vou aquilo. É tudo no não, é tudo negativo. Aí já começa aqueles pensamentos sabotadores. É tudo no não. E é só assim: ah, eu vou passar fome. Não vai, gente. Dieta não é passar fome. Essa é a ilusão que vocês têm. Entendem? Agora vocês conseguem entender o quanto complexo é o mecanismo de emagrecimento e quantas coisas estão relacionadas? E, gente, eu fui rápida. Eu falei tudo de forma bem rápida, entendeu? Eu poderia falar de N outros hormônios aqui se eu quisesse, ok? Então vamos lá. Então vamos falar. Qual é a dieta que eu posso fazer, gente? É uma dieta paleolítica? Eu faço restrição de carboidrato? Eu aumento proteína? Aumento proteína a gente já viu que não se aplica muito para vocês, né? Então, faço restrição de gordura, faço só restrição de caloria. Gente, restrição de caloria sozinha, sem fazer uma melhora no padrão alimentar, não resolve. Eu tinha uma paciente, quando eu era do Pedro Ernesto, tá? Eu fiz faculdade na UERJ, né? E quando eu era do internato, a paciente emagreceu. Ela tinha cento e poucos quilos, óbvio que eu não me lembro, que isso já foram 20 e poucos anos atrás, mas ela tinha cento e poucos quilos e ela estava emagrecendo. Só que ela não gostava de comer nada. Sabe o que ela fazia, gente? Ela comia, sem sacanagem, duas salsichas e uma folha de alface. Ela emagreceu, gente. Estava emagrecendo? Estava. Mas estava ficando saudável? Não, gente, não estava. Estava no desespero, era insustentável, aquilo não ia permanecer por muito tempo, entendeu? Mas era a estratégia que ela arranjou. Errada. Não queria ouvir, não estava disposta, não estava como vocês que estão aqui ouvindo o que eu estou falando, entendeu? Então vamos lá. Como é que tem que ser o tratamento do paciente autoimune? O paciente autoimune não pode ficar muito tempo com a mesma dieta. A gente precisa fazer uma dieta em ciclos, tá? Até para que a gente melhore esse padrão inflamatório. Então, em um momento, a pessoa precisa estar fazendo uma dieta low carb, que é uma redução de carboidratos. Em outro momento, a gente precisa estar fazendo uma dieta cetogênica, que é uma dieta com mais gorduras, tá? Em outro momento, a gente precisa fazer jejum, porque eu pretendo falar de intestino na próxima semana, não sei, eu poderia ficar 20 aulas aqui falando com vocês, mas não sei se vai dar tempo, mas assim, jejum modula intestino, tá? Modula, melhora o quadro intestinal, melhora as bactérias que são boas, então jejum é um capítulo importante para vocês. Uma dieta mediterrânea, uma dieta ketoplant, que é uma dieta com mais gordura, mas toda de origem vegetal, e uma melhora da alimentação de uma forma geral. Então, hoje eu vou falar desse prato, tá? E depois a gente continua. E aí você vai me perguntar qual é a dieta que funciona melhor. Então, gente, a curto prazo, o que observaram foi que uma dieta low carb tem um melhor padrão de resultado. As pessoas perdem mais peso no início. Só que esse estudo aqui é muito legal, porque ele vê isso ao longo de 24 meses. E em 24 meses, não houve grande diferença entre a low carb, que é uma diminuição do carboidrato, com uma dieta mediterrânea, onde não faz essa mesma restrição de carboidrato.
Tá bom, gente? Então, a longo prazo, não houve uma diferença muito grande. Então, a longo prazo, gente, a dieta que funciona para vocês é a dieta que vocês conseguem fazer, tá bom? Essa é a dieta ideal, a dieta que vocês conseguem fazer. Dani, hoje eu não consigo usar cúrcuma, mas eu consigo aumentar, diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de peixe. Tá valendo, gente. Tá legal, já vai diminuir a inflamação. Que é essa dieta mediterrânea que eu vou falar agora. Então, a dieta mediterrânea é uma excelente dieta para reduzir a inflamação, gente. Então, olha aqui, ó. Tá aqui, tá? Então, substituir 2 porções de carne vermelha por leguminosas, que são fontes de proteína de origem vegetal, lentilha, feijão, grão de bico, ervilha. Isso durante 8 semanas, e foram só 3 vezes na semana, diminuíram os marcadores inflamatórios, independente de se levou ao emagrecimento ou não. Olha aqui, gente, tudo que a gente quer. A gente quer desinflamar vocês. Então, será que é muito difícil, gente, comer menos carne vermelha, comer menos linguiça, menos bacon, menos essas tranqueiras todas, menos salsicha, né? E substituir isso por feijão, gente, que é uma coisa que tem na mesa do brasileiro. Será que é tão difícil isso? Se for para alguém, responde para mim. Pode botar aí no chat, por favor. Porque, assim, para mim não é um sacrifício. De repente, para outra pessoa é um sacrifício fazer isso, tá? Mas será que não vale para a saúde de vocês? Para melhora do padrão inflamatório de vocês? Eu acho que vale, né? E aí, gente, isso aqui é a dica de ouro. Se daqui a 20 anos vocês tiverem que lembrar de mim, eu quero que vocês lembrem só disso aqui, tá? Pô, aquela nutricionista chata que ficou 2 dias falando com a gente, falando só derrota pra gente. O que que eu faço? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá amando? Tá bom. Eu quase não como carne vermelha, muito frango, peixe e ovo. Ih, gente, se travou, travou só aí, porque tá tranquilo, tá de boa aqui, né? Então, gente, dica de ouro. Não me lembro nada que a nutricionista falou para mim, só vou lembrar disso. O que que você vai lembrar então? Prato ideal. O que que é o prato ideal? 50% do nosso prato, essa metade aqui, tem que vir de produtos de origem vegetal, verduras e legumes, tá? Então, 50% do nosso prato tem que ser isso. Se, Luciana, fecha o microfone aí para mim, por favor. Se a gente come 50% disso, e vamos supor que 50% disso seja, Luciana, por favor, fecha o microfone. Fechou o seu, Dani. Me deixaram muda. Fiquei muda, mas eu estava aqui falando do prato, não estava? Vocês me escutaram até aqui, né? Sim. Tá, então vamos lá. Então, 25% desse prato tem que ser fonte de carboidrato para a gente garantir a nossa energia, para a gente garantir nosso triptofano, né? Serotonina, felicidade. Então, o que que eu estou falando aqui nessa divisão aqui, tá? Nesses 25% aqui. Eu estou falando de arroz, eu estou falando de macarrão, eu estou falando de aipim, eu estou falando de batata, eu estou falando dessas inhame, tal, eu estou falando dessas coisas, gente. Então, 25% do prato tem que ser de fonte de carboidrato, tá? Então, obviamente, gente, que se eu estou falando que 25% tem que ser de fonte de carboidrato, e você me diz que você come 4 colheres de sopa de carboidrato, de arroz ou de batata, enfim, a gente está falando de 8 colheres de sopa de vegetais, gente. Então, pelo amor de Deus, não me bota uma folha de alface na metade do prato, com uma rodela de tomate e um pedacinho de cenoura cobrindo a metade do prato e me fala que aquilo ali é metade. Que essa conta aí não existe, não, gente. Metade. Oh, desculpa, metade não. Não me fala que é o dobro, porque não é o dobro. Você só botou uma folha de alface para ficar parecendo que metade do prato está com salada. Não é assim,
gente, é para ter o dobro mesmo, porque é isso que vai te dar as vitaminas e os minerais que vocês precisam, aqui que estão os antioxidantes que vocês precisam, e é aqui que também tá as fibras, que vai tanto ajudar a modular o intestino, quanto também vai dar a saciedade que vocês precisam, vai melhorar a resistência à insulina, vai melhorar colesterol e vai melhorar um montão de coisas, tá bom, gente? Então tem que ser assim, é uma divisão correta, não é uma folhinha de alface no meio do prato para falar que cobriu 50% do prato. Os outros 25% devem vir de fontes proteicas, tá? E aí essa fonte proteica, a gente pode dividir no meio, metade dela vai vir de origem animal, e aí, óbvio, gente, com muito mais frequência a carne branca, o peixe, o frango, do que a carne vermelha, porque a carne vermelha é mais inflamatória, tá bom? Então, veja como é pouquinho, veja que não é aquele metade do prato com bife em cima, que isso só aumenta cortisol, só aumenta a inflamação, só estressa mais vocês, gente. Então, não é, tá? E os outros 12,5% é de proteína de origem vegetal. Aqui entra o feijão, aqui entra o grão de bico, aqui entra a lentilha, tá, gente? Em alguns momentos, quando a gente faz uma rotação dessa dieta, ao invés de ter 25%, 12,5% de proteína vegetal e 12,5% de proteína animal, a gente vai ter os 25% de proteína vegetal. Em outros momentos, quando a gente estiver em dieta cetogênica, a gente vai alterar esse prato aqui. Mas, de uma forma geral, gente, 80% dos problemas de vocês se resolvem se o prato de vocês seguir este padrão, ok? Tudo certo aí? Vocês entenderam? Deixa eu abrir aqui o chat de novo. Tá, fechou o meu, já abri. Entendeu, gente? Isso aqui? Tá tranquilo? Tirou foto? Gravou? Favoritou? Vai guardar para posterioridade, para sempre? Para lembrar de mim? Então tá bom. Então vamos continuar. Então, para terminar, para finalizar, voltamos a falar dos suplementos. Semana passada falamos do ômega 3, da importância do ômega 3 como anti-inflamatório, de como utilizar o ômega 3, né, nas grandes refeições, principalmente um ômega 3 com uma maior concentração de EPA-DHA. Lembrando que EPA é legal para vocês por conta da ação anti-inflamatória, mas o ômega 3 também ajuda a diminuir triglicerídeos de colesterol, tá, gente? Eu não falei isso semana passada. A gente já falou da cúrcuma, então 130 miligramas de cúrcuma por dia, que equivale a uma colher de sopa, né, de cúrcuma, ajudando também nesse processo inflamatório. Lembrando que os estudos mostram, e às vezes na utilização dela em 12 semanas, tá? E, gente, uma coisa que eu preciso falar, não preciso usar todos juntos, não, tá? Quando eu falei, é o mais importante, se não conseguir, e que a gente não tem na alimentação, é o ômega 3, esse sim, mas não precisa estar utilizando todos a todo tempo. O ômega 3 é um que eu acho que sempre tem que estar com a gente, mas o restante não é todo tempo, a gente vai usar quando necessário, tá bom? Probiótico, que eu pretendo falar semana que vem, senão vocês fogem, não vêm aqui me dar atenção. A vitamina D, que eu não vou falar, porque o que mais vocês sabem, o que mais vocês ouvem falar é de vitamina D na reumatologia, né? E hoje eu vou falar da creatina e da coenzima Q10. Então, vamos lá. Coenzima Q10. Coenzima Q10 está relacionada àquela biogênese mitocondrial, a dar energia. Então, pacientes com fadiga crônica merecem uma suplementação de coenzima Q10. Claro que a gente precisa descartar a possibilidade de ter outro problema associado, como, por exemplo, uma anemia, como, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, tá? Que também vão dar essa sensação de fadiga e de cansaço. Mas, com a enzima Q10, todos nós vamos perdendo ao longo da idade. Pacientes diabéticos perdem muita. O órgão que mais sofre com o envelhecimento, que vai perdendo mais coenzima Q10 é a pele. Depois da pele é o pâncreas. Então, quem tem resistência à insulina e quem tem diabetes, é legal que mantenha uma dose de coenzima Q10, tá bom? Porque a gente vai perdendo com o envelhecimento.
Então, aqui, como alguém falou para mim que tinha esclerose múltipla, né, eu resolvi trazer um estudo de esclerose múltipla. Então, a suplementação de coenzima Q10 reduz o estresse oxidativo, aumenta as enzimas antioxidantes dos pacientes com esclerose múltipla, né? Então, a atividade antioxidante dela pode ser considerada um dos principais fatores responsáveis pelo efeito neuroprotetor da coenzima Q10. Só que mais estudos devem ser realizados, esse não foi um estudo conclusivo. Mas é claro que se melhora a fadiga, a gente pode considerar sim a utilização deles. Se não me engano, nesse estudo foi utilizado esse valor foi de 400 miligramas de coenzima, 400 ou 500 miligramas de coenzima Q10, tá, gente? Mas se a gente usar uma dose mais baixa, a gente já vai ter um resultado muito positivo no paciente da doença autoimune para fadiga. Outro paciente que precisa não, que deveria utilizar a coenzima Q10, o paciente que faz uso crônico de estatinas, de medicamentos para redução de colesterol. Então, paciente que faz uso de simvastatina, rosuvastatina e qualquer outra estatina da vida, ele é um paciente, um forte candidato a utilizar a coenzima Q10. Por quê? Quando a gente bloqueia a síntese de colesterol, através dessas medicações, a gente bloqueia uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Quando a gente bloqueia ela, a gente para de produzir colesterol, mas a gente também para de produzir coenzima Q10. E aí vem aquele cansaço, aquela dor muscular, aquela fadiga. Então, essa também é uma grande indicação de utilizar coenzima Q10. Além disso, mulheres, tentantes, mas aí é outra coisa, não é para a gente falar aqui, tá bom? Onde é que a gente consegue coenzima Q10? Principais fontes alimentares, as carnes, tá? Carne bovina, frango, carne suína, né? Os peixes a gente também encontra coenzima Q10, em alguns grãos, como nozes, grão de soja, feijão, tá? Feijão azul, principalmente, em algumas frutas, mas em maior concentração os produtos de origem animal. Então, é por isso que eu digo, às vezes é difícil você, dependendo do tipo de dieta que você está fazendo naquele momento, conseguir garantir tudo o que você precisa para manter a tua qualidade de vida, digamos assim, tá bom? Então, por isso que às vezes a gente precisa estar lançando mão e usando um suplemento. Trouxe aqui três. Gente, confesso que não olhei preço hoje, só peguei três e colei aqui, tá? Para vocês saberem. Então, é legal uma coenzima Q10 que tenha, por exemplo, uma vitamina E, porque ela melhora a absorção, tá bom? Mas não obrigatoriamente. A gente tem duas formas de coenzima Q10, que é a ubiquinona e o biquinol. A ubiquinona ela precisa ser usada em maior concentração, que são as que estão disponíveis no mercado, e geralmente a gente manipula o biquinol ou traz dos Estados Unidos, aí ele sim pode ser usado em menor quantidade. Então, para a gente começar a brincar, 200 microgramas de coenzima Q10 faz uma diferença significativa na fadiga, tá? Isso a gente usa até, outra indicação disso é paciente pós-Covid, aquele paciente com aquela fadiga crônica, tá? Eu não quero me alongar muito, mas, por exemplo, eu recebi um paciente, um idoso, e a queixa dele era que ele tinha muita fadiga, muito cansaço, todo mundo falando testosterona, é testosterona, é testosterona. E quem vai suplementar testosterona num homem de 80 e poucos anos, né? Não faz o menor sentido, não justifica aquilo. Até que ele veio para mim e eu escutei a história dele. E ele era um paciente revascularizado que consumia há muito tempo estatinas para redução de colesterol, nesse caso, por uma prevenção secundária, né? Por conta da revascularização. E a única coisa que eu fiz foi colocar a coenzima Q10 na vida dele. Ele falou, poxa, mas... E ele morrendo de medo, achando que eu ia mudar a dieta dele, que eu ia fazer, que eu ia acontecer. Mas, gente, eu não mudo muito dieta de velhinho, tá? Eu acho que, assim, foi até ali, tá dando certo, a gente vai solucionar o problema que ele tem, vai mudar para solucionar o problema que ele tem, mas eu não vou desestabilizar a vida de um idoso mudando a vida dele completamente por conta da alimentação. E foi só o que eu fiz. E o paciente sumiu, gente. Sumiu, desapareceu. Aí eu falei assim, caraca, ele deve ter detestado, não sei o que e tal. Fiquei, né? Aí do nada chega uma paciente aqui e fala assim para mim: meu avô veio aqui e ele é seu fã. Eu falei, mas quem é seu avô? Aí ela foi me contando, aí eu lembrei. Saldo, eu só coloquei a coenzima Q10, o cara melhorou absurdamente da fadiga dele, que ele se sentiu tão bem que ele nem quis voltar mais na consulta por causa da coenzima Q10.
e vida que segue está lá na vida dele. Sugeria ele conversar com um cardiologista para ver o que eles podiam fazer com a estatina, para ter uma solução mais definitiva para aquilo. Tá bom, gente? Então, esse é um. E agora eu vou falar de creatina. Creatina, até me perguntaram isso, né, no Instagram depois. Creatina é o suplemento mais estudado na face da Terra. Por que que a gente usa creatina na pessoa com doença autoimune? Eu falei que um dos pilares é a melhora da massa muscular. Então, esse estudo aqui fez 12 semanas de suplementação de creatina em baixa dose. Esse estudo foi feito com 5 gramas associada a um treinamento de resistência em idosos, tá? Então, isso resultou num aumento de massa magra, tá, gente? De massa muscular. Então, acho que eu não preciso ficar aqui filosofando sobre a creatina, que eu acho que aqui eu já dou justificativa suficiente para ela. A baixa massa muscular está relacionada a algumas doenças da terceira idade também, então é importante que a gente consiga manter essa massa muscular, e isso para vocês é tarefa muito difícil, gente. Então eu digo o seguinte: se vai perder peso, vai perder massa muscular. O que a gente vai tentar fazer o tempo todo é retardar ou reduzir, na verdade, minimizar danos, né? Para que você não perca tanta massa muscular, tá bom? Então, é esse o nosso objetivo com a creatina. E também é outra coisa que a gente não precisa usar o tempo todo, mas a gente precisa, lembrando que não adianta só fazer a creatina. Ajuda, gente, mas mundo ideal para ganho de massa muscular é estímulo de força, é exercício pegando peso, é musculação ou qualquer pilates, qualquer coisa que trabalhe com resistência e que aumente o peso, tá? Não é a caminhada, não é a corrida que faz isso. É um exercício que precisa ter peso. Então, essas duas coisas associadas, além de todos os benefícios da atividade física, além de que a atividade física ajuda a você a utilizar, a receber esse cortisol de uma forma melhor, inflamar menos, além de todas as outras, além de aumentar a termogênese, que vai te ajudar a perder peso de forma mais eficaz. Então, gente, atividade física tem que estar presente na vida de vocês, tá? Nem que seja começando devagarzinho, mas precisa estar presente na vida de vocês, tá bom? Como escolher a nossa creatina? Creatina, o ideal é que ela tenha esse selo aqui, que chama selo Creapure, que é o selo de pureza dela. E aí, quando ela tem esse selo, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente consegue creatina na alimentação, mas para a gente conseguir 5 gramas de creatina na alimentação, a gente precisa consumir 1 quilo de carne, tá bom, gente? Então, às vezes é difícil, às vezes a gente precisa suplementar mesmo, tá? Então, tem que ter esse selo de Creapure. Tendo esse selo, qualquer marca, tá tudo certo. Então, creatina monoidratada com selo de Creapure. E aí eu coloco aqui como usar. Tem gente que acha que só tem que usar creatina no dia que vai fazer atividade física. Não, gente. Creatina, ela tem efeito cumulativo, ela tem efeito de carga. Você vai tomando, ela vai aumentando um pouquinho no seu sangue, e vai aumentando, até que chega num ponto em que ela vai fazer o exercício, a finalidade na qual ela se destina. Então, não adianta tomar creatina um dia e não tomar no outro, porque ela não vai chegar na concentração que ela precisa. Então, independente se foi ou não a atividade física, precisa fazer uso da creatina. Quando que eu vou utilizar a creatina? Tem um horário específico? Não, tem uma associação que é mais bacana, porque deixa ela mais biodisponível e melhor aproveitada pelo nosso organismo, que é quando a gente consome ela junto com fonte de carboidrato. Então, na hora do almoço, a gente tem o arroz. Na hora que a gente come a fruta, a gente pode consumir ela também. Na hora que a gente vai tomar um suco de frutas, a gente também pode consumir a creatina, que também vai ser melhor utilizada pelo nosso organismo. E ela fica menos biodisponível, ou seja, ela é menos utilizada pelo nosso organismo quando ela é consumida como fonte de cafeína, tá? Então, não é para tomar creatina no mesmo horário que toma café. Dani, tomei, vou morrer? Não, não vai morrer. Só não vai ter o mesmo efeito que teria se você tivesse tomado ela longe da cafeína, tá bom? Então, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa dela. Então, é todo dia, não tem hora. Esqueci, tô tomando antes de ir para minha academia, que é a hora que eu como a minha bananinha.
Esqueci de tomar hoje. Putz, não vou tomar? Não, vai tomar sim. Vai tomar na hora que você voltar e for almoçar ou jantar que você tiver o seu arroz, porque você já viu que você não precisa tirar o arroz da sua vida. Beleza, gente? Acho que era só por hoje. Uma coisa que doeu meu coração semana passada que eu preciso falar é que suplemento não é perfumaria, gente. Ou seja, suplemento, se você usar da forma correta, você vai ter um bom resultado. Mas, se você só usa o suplemento e você não está fazendo nada para mudar, ele vai ficar ali deixando você. Eu digo que, eu vou, licença poética aqui para usar a frase que eu falo no consultório, que é o seguinte: a perereca tá fedida. Ponto. Não tomei banho, só usei perfume. A perereca vai ficar cheirosa por um período, só para disfarçar. Mas no fundo, ela tá fedida, ela continua fedida. É assim, gente, não pode usar suplemento achando que ele vai resolver todos os problemas do mundo, tá? Se não tratar lá a causa, se não botar a perereca para tomar banho, a perereca vai continuar fedida e o suplemento não vai resolver, tá bom? Licença poética à parte, é assim que eu chamo suplemento, tá, gente? E aí, como eu tinha prometido da outra vez, eu trouxe uma imagem aqui da minha paciente, que fez a mudança toda na minha vida, que me fez querer estudar doença autoimune e que é responsável por eu estar aqui hoje. Vocês deveriam encontrar com ela e dar um beijo nela, porque foi ela que me estimulou a estudar doença autoimune, que me catucou ali, que eu consegui montar esse protocolo. Ok? Então, essa é Leide, está comigo acho que há 9, 10 anos. Essa era ela antes e essa é ela depois que ela conseguiu fazer a mudança. E é uma mudança duradoura. Até hoje ela está assim, ela já resolveu, acho que já tem uns 5 anos que Leide está assim e ela continua assim até hoje. Tá bom, gente? Não é para me divulgar que eu estou falando isso, mas é para estimular vocês que ela conseguiu, ela teve problemas, ela nesse meio do caminho perdeu o marido, é, de câncer, ela sentia muitas dores, ela é de uma família de paciente autoimune e ela conseguiu, gente. Então, se ela conseguiu, ela foi no tempo dela. No tempo que ela estava lá com o marido dela muito doente, a gente não conseguiu fazer nada. E depois ela veio e veio com tudo. Então é isso, gente. Cada um tem o seu tempo. Não quero deixar essa imagem aqui para prometer que vocês vão ficar assim, mas para que incentive vocês. Porque se uma pessoa consegue, pode ter certeza que todo mundo consegue também. Tá bom? O desafio dessa semana é comer mais verduras e legumes naquela proporção lá do prato, obviamente, né? E é isso, gente, que eu acho que eu tinha para falar hoje. Vou deixar aberto aqui para perguntas, vou só fechar a apresentação porque eu gosto de olhar para a carinha de vocês. E obrigada. Quem não me segue ainda, me siga. Quem não falou comigo ainda, fala comigo, porque eu só preciso agradecer a vocês, porque o feedback que as pessoas me deram foi tão legal. E não precisa ser só feedback positivo, tá, gente? Pode ser falar, ó, Dani, eu senti falta daquilo, eu senti falta disso. Claro que não vai dar tempo de falar tudo, mas obrigada aí que vocês fazem o meu dia mais feliz. Eu começo a semana mais feliz com vocês, tá bom? Deixa eu ver agora as perguntas aqui. Vamos lá. Quando tomo coenzima Q10, minha pele fica cheia de bolinhas vermelhas. O que fazer? Aí não é para você. Assim, agora você precisa tentar associar se de fato é só com a coenzima Q10 que você fica assim, tá? Mas se for, e de fato for alguma alergia, tentar mudar a marca para ver se não é algum outro recipiente, algum outro componente da fórmula que está te causando isso. Mas se de fato for da coenzima Q10, não tem o que fazer, tá? Aí você fica lá com o efeito de biogênese da atividade física somente, não tem jeito. Ou a gente pode fazer, aí a gente pode partir para os fitoterápicos, né? A gente pode fazer rhodiola rosa, achaguanda, a gente pode fazer outras coisas que vai melhorar esse seu padrão de fadiga, tá bom? Posso tomar creatina com glutamina? Sim, sem nenhum problema, tá? A glutamina é um aminoácido excelente para nutrir enterócitos, também está relacionado aí com modulação de estresse, tá?
então é legal, não tem nenhum problema. Só que assim, quando eu gosto de fazer glutamina, eu gosto de fazer glutamina à noite, tá? Porque como ela tem uma seletividade maior pelas células intestinais, eu acho que à noite ela tem um resultado melhor para a nutrição desses enterócitos, porque é o momento que a gente está fazendo jejum, tá? Então eu não tomaria no mesmo horário, mas tomar as duas, né, como forma de suplementação, eu não vejo problema nenhum. Não é um problema tomar junto, tá? Mas eu, particularmente, gosto de fazer a glutamina à noite sozinha, para aproveitar aquele jejum noturno, tá, Elis? Obrigada, Luiz Henrique. Olha, tinha um homem aqui, eu só falando de mulher e falando de perereca, meu Deus do céu. Oh, desculpa aí, senhor. É, Dosagem de creatina em torno de 3 a 5 gramas, ou algumas pessoas. 5 gramas, ou algumas pessoas preferem fazer 0,03 gramas por quilograma de peso, tá? A depender de como está o padrão de proteína da sua alimentação, a depender de qual protocolo vai utilizar, tá bom? Então, mulher, eu não falei lá do leite. Ó, vou falar de novo para você. Leite é proteína animal. Proteína animal aumenta cortisol, aumenta estresse. Leite é um dos alimentos mais alergênicos que a gente tem. Semana que vem eu vou falar de intestino, aí você vai conseguir entender melhor, né? Então, a proteína do leite, em algum momento, ela pode ser muito mais inflamatória. Então, eu, particularmente, não recomendo o consumo de leite se você estiver em alguma fase do tratamento. Se você já é uma paciente que está estabilizada, eu não vejo problema nenhum em tomar leite, desde que forma rodiziando. Não é um alimento. Vou melhorar minha resposta. Não é um alimento que é para você consumir todos os dias. Você precisa estar rodiziando ele. E se você puder ter a opção de optar por um leite vegetal, vai ser melhor para você. Tá bom? Obrigada, Jaqueline. Fico muito feliz. Manda ver, Rafa, arrasa, faz tudo, depois vai me contar. Eu tenho certeza que você vai melhorar. Inclusive, tem um estudo da USP que fala que fibromialgia, que a utilização de creatina em pacientes com fibromialgia tem uma melhora na resposta da dor e na melhora da força, tá? Só tem um estudo que eu conheço brasileiro, que é esse da USP, que fala disso, mas eu tenho certeza que você vai ver benefício, eu tenho certeza que você vai ver benefício utilizando o ômega 3, melhorando a sua alimentação e também tratando um pouco dessa modulação de estresse que está muito relacionada com fibromialgia, tá? Então, tem um fator psicológico que é muito importante na fibromialgia. Então, trabalhar isso melhor, trabalhar como é que a gente responde ao estresse, né? Porque qual é a tendência que a gente tem? Se a gente engole sapo, a gente leva o estresse para o nosso corpo e a gente começa a ficar mais contraído, isso piora a dor. Então, assim, para a fibromialgia, creatina, ômega 3 e atividade física são essenciais, tá? Outra coisa que você pode fazer, que eu não falei aqui, mas pode fazer também é magnésio. Magnésio é um mineral que está relacionado com relaxamento muscular. Então, para quem fica muito tensionado durante o dia, fazer um magnésiozinho à noite melhora o relaxamento muscular e, consequentemente, tem uma melhora da dor, tá bom? Que bom que você aprendeu muito. Fico de verdade muito feliz, gente. Esse grupo é muito gratificante para mim, de verdade. É minha forma, assim, acho que Deus foi tão generoso comigo, foi tão bondoso comigo, me dando inteligência, me dando a oportunidade de estar numa família que me deixou estudar, que me permitiu estudar, porque muitas vezes a gente não tem uma família que pode, que permita a gente. Não estou falando de riqueza, gente. Minha família não é rica, tá? Pelo contrário, a gente lutou com muita dificuldade, né? Mas me permitiu. Meu pai entendeu o quanto era importante estudar, e com todas as dificuldades dele, de ter vindo para o Brasil jovem, sem nada no bolso, meu pai me permitiu estudar porque ele entendeu que isso era importante para mim, né? Para mim, para minha família, eu me emociono quando eu falo disso. E assim, essa é a minha forma de devolver, é devolver para o mundo aquilo que Deus me deu, que foi inteligência e a possibilidade de estar numa família e num lugar que eu possa estudar. Então, eu fico muito, muito, muito feliz em fazer esse grupo, de verdade. Tá bom? Obrigada. O que mais? E acabou, né, gente? Vocês querem falar por mim agora? Porque eu fiquei emocionada.
tomar leite de inhame, ok? O inhame, para você fazer leite, você tem que deixar ele de molho, tá? Tem que ferver um pouquinho para tirar os fatores antinutricionais dele. E aí depois você bate o leite com outra água, tá bom? É a única consideração que tem que fazer com relação ao leite de inhame. Ahn, Adoçante é assim, tudo que a gente não está acostumado no nosso corpo, a gente vai ter dificuldade, tá? Nosso corpo não está preparado para metabolizar. Então, quando a gente fala de adoçantes artificiais, sempre vão ser mais inflamatórios e vão atrapalhar nisso, porque a gente não está preparado para metabolizar, tá bom? Quando a gente fala de adoçantes naturais, eles podem ser consumidos, claro que com critério, não é oba-oba, mas podem ser consumidos, tá bom? Então, o xilitol, o eritritol, esses, o stevia, são adoçantes que vocês podem consumir, tá bom? Leite zero lactose. Não para isso, porque aqui a gente está falando de uma proteína, que é a proteína do leite. Lactose é um carboidrato, então algumas pessoas têm dificuldade de digerir esse carboidrato, mas aqui, quando a gente está falando de doença autoimune, a gente está falando que a proteína desse leite é que é inflamatória. Então, não vai ter enzima, não vai ter a lactase que vai resolver essa proteína, ele resolve o carboidrato, tá bom? Então, tem que ser um leite de origem vegetal mesmo, tá bom, gente? É isso. Obrigada a todos. Quem ficou comigo até agora. Hoje eu prometi que ia ser mais rápido e foi, né? Não tivemos problemas técnicos. E semana que vem estamos aí. Tá bom, gente? Obrigada a todos. E me chama lá, hein? Me chama lá no Instagram para falar comigo. E eu não fiz foto, gente. Espera